Que cerveja é essa? Essa é Hopmaker Strong Bitter. Nossa, você tem que olhar assim o rótulo? Eu tô cego. Jesus. Não enche meu saco. Dia 1º de fevereiro estreia A Forma da Água nos cinemas aqui, que eu assisti no ano passado, na abertura do Festival de Cinema do Rio, e eu achei, como que eu posso dizer? Você é o fodão então, que assistiu ano passado, é isso? Eu e um monte de gente que a sala tava cheia. Por que eu não tava lá? Porque você não tem essa moral. Jesus, cara. Forma da Água é o filme mais novo do Guilherme Del Toro, que foi exibido no Festival de Cinema do Rio e que eu escolhi como o melhor filme que eu assisti em 2017. E é uma coisa muito simples escolher A Forma da Água como primeiro lugar, porque o Guilherme ele tem uma paixão pelos monstros, porque desde que ele começou a carreira dele ainda no México, ele era apaixonado pelo cinema americano dos anos 50, 60. É engraçado como alguns autores eles conseguem pegar suas paixões de infância e de adolescência e traduzir isso numa carreira muito sólida. Então eu acompanho a carreira do Guilherme desde 1993, quando ele lançou Cronos, que foi o primeiro filme dele. É um filme de vampiro moderno. São pessoas atrás de um artefato que ele confere à pessoa que usa esse artefato a vida eterna. E esse artefato ele estava desaparecido há 400 anos, e ele ressurge, e o Guilherme fez esse filme que é incrível. É o começo da parceria dele com Ron Perlman. Rodou o circuito de festivais, meio que começou a fazer o nome do Guilherme, e rolou um convite para ele ir para os Estados Unidos fazer Mutação, Mimic, que era um filme dos irmãos Weinstein, mais do Bob Weinstein do que do Harvey Weinstein, e foi um filme que o Guilherme teve muito trabalho para fazer. O que é, Gabriel? Eu acho que você é muito insignificante para chamar ele de Guilherme. Acho que você tinha que chamar ele de Senhor Del Toro. Ou Torão. Mutação foi um filme que deu muito trabalho pro Guilherme, porque ele tinha uma visão e o Harvey Weinstein, famoso na época como o Harvey Mãos de Tesoura, ele tinha uma outra visão e quis retalhar o filme inteiro. A visão original do Guilherme Del Toro acabou saindo só na edição em Blu-ray que o filme teve há uns 2, 3 anos, quando ele conseguiu recuperar algumas coisas e mostrar que o monstro do filme dele talvez não fosse um vilão. Só que a experiência deixou o Guilherme muito incomodado em voltar a trabalhar em Hollywood. Por isso que ele voltou para a Espanha, né? Produzido inclusive pelos irmãos Almodóvar, e rodou A Espinha do Diabo, do jeito dele. Ele queria colocar para fora imagens da infância dele e coisas que ele queria contar como fantasma. Então é um tema recorrente dele, que ele fala que o fantasma é alguém que tem ainda alguma coisa a falar, né? Ele está preso aqui porque o trabalho dele na Terra não está concluído, ou ele tem alguma coisa a resolver, alguém a salvar ou alguém a se vingar. A Espinha do Diabo é um filme que um monte de criança se dá mal, então vocês vão lembrar que eu fiz o Mundo Nerdowski disso lá atrás um pouquinho. Tem um ar meio gótico, uma coisa claustrofóbica. Selinho da hora, porque o Espinho do Diabo é da hora. Se pá, vou acabar colocando em tudo, né? Guilherme meio que fez as pazes com o modo dele de fazer filme e o modo que ele encara a narrativa cinematográfica, e foi convidado para voltar para os Estados Unidos para fazer um filme da Marvel, para fazer Blade 2, Caçador de Vampiros, em 2002. E é engraçado, porque o primeiro Blade, do Stephen Norton, é um filme que ele foi o primeiro filme da Marvel antes de existir Marvel, né? Foi antes do primeiro X-Men, em 98. E é um filme legal, mas ele não tinha tanta personalidade. Ele tem umas 2 ou 3 cenas incríveis. Eu acho que o Wesley Snipes está ótimo como Blade, mas faltava ao filme um certo equilíbrio de humor, que você humaniza um pouco os personagens e você consiga se colocar no lugar de alguém ali. Blade 2, ele conseguiu ser superior ao original em todos os sentidos. É Blade se unindo a um grupo de vampiros para enfrentar uma ameaça em comum a todos. É um filme muito legal, inclusive tem uns efeitos em CGI, umas lutas em CGI horrorosas, mas que pra época eu acho que eram muito inovadoras. O Guilherme, ele fez um filme do Guilherme Del Toro dentro de uma bandeira muito maior, dentro de um personagem que já tinha uma marca, né? Que foi uma continuação. Talvez por isso que tenham escolhido ele para dirigir Hellboy 2 anos depois, em 2004. Eu acho que foi o primeiro filme completo do Guilherme, feito com um orçamento bacana, feito com um esquema hollywoodiano legal. Eu lembro que no lançamento do filme em Los Angeles tinha um outdoor do lado do hotel que a gente estava hospedado, e ele ficava muito fascinado em ver o filme dele exposto daquela maneira. E foi quando eu conheci o Guilherme. Você conheceu o Guilherme? Nossa, Gabriel tem umas coisas meio assim.
Sim. Não sabia. Vou contar a história legal do Torão agora. Eu fiz a matéria sobre o Hellboy. O Ron Perlman veio lançar Hellboy aqui em São Paulo. A gente tava tomando caipirinha na festa. A gente ligou pro Guilherme no meio da festa pra dizer que pena que você não tá no Brasil. 2 anos depois, um pouco antes de ele lançar O Labirinto do Fauno, eu fui na minha primeira Comic Con em San Diego e ele foi fazer uma apresentação do filme. Mas O Labirinto do Fauno era um filme menor. Então ele estava num palco com umas 1000 pessoas no público, né? O Guilherme me viu, eu estava com um amigo da Empire, me chamou, desceu e veio bater papo com aquela multidão chegando atrás da gente, todo mundo tipo entregando fita, entregando um monte de coisa pra ele, livro e tal. E ele pegando tudo e falando, Guilherme, eu acho que talvez não seja o melhor lugar pra gente conversar aqui, né? Aí ele falou, bobagem. Aí ele disse, o desenho animado do Hellboy que eu produzi, eu usei a trilha de um cara que me entregou uma fita numa convenção. E esse é outro aspecto do Guilherme que é legal falar. O Guilherme é um cara que ele ama cinema, mas não só isso, ele quer que todo mundo veja os filmes bons. Quando ele começou a carreira dele no México, na TV, ele tinha 2 amigos que eram os melhores amigos dele, que eram o Alfonso Cuarón e o Alejandro González Iñárritu. E até hoje, os 3, um assiste o filme do outro quando eles fazem. Então, o Guilherme foi um dos primeiros a assistir O Regresso, né, com o Leonardo DiCaprio. Ele assistiu o Filhos da Esperança. Os 2 veem os Hellboy dele. Então, é uma relação de amizade que eles juntos falam, e aí? Alguma coisa que tá fora do lugar, tal. E o Guilherme, ele ajuda a lançar muita gente. Ele é um cara que ele consegue enxergar o talento e dar oportunidade para esse pessoal crescer. Aconteceu a mesma coisa quando ele produziu The Strain, a série do livro que ele escreveu, e aconteceu a mesma coisa agora com Trollhunters. You have a sweet voice, but you bring death with you. E talvez o filme dele que melhor simbolizou isso tudo foi O Labirinto do Fauno, que é um filme que ele rodou de novo em espanhol, né, na Espanha. O monstro é o coração do filme, que é o Fauno, né, que é o Doug Jones, que é o ator que ele mais usa. O Doug Jones, ele fez o Abe Sapien do Hellboy, algumas criaturas no Blade também. E eu acho que O Labirinto do Fauno é o filme mais bem resolvido dele até então, né, até 2006. Ele quebra aquela linha entre realidade e fantasia. O Guilherme provou que ele podia não só fazer os filmes mainstream, que ele era chamado a fazer, como continuar sendo um autor e fazendo os filmes dele no quintalzinho dele. E foi isso que ele fez 2 anos depois, quando ele voltou a Hellboy. E quando saiu Hellboy 2, que já foi pela Universal, que a Sony não quis bancar a conta, não foi de novo um sucesso gigante e não tinha mais esse mercado para poder dar suporte ao filme depois que ele saiu do cinema. Então a história de Hellboy 2 meio que era incompleta, a gente esperava ver um 3º capítulo para fechar a história do Hellboy, da Liz e tal, que a gente nunca vai ver, porque o Guilherme se desentendeu com o Mike Mignola e o reboot do Hellboy tá saindo no ano que vem com o David Harbour do Stranger Things fazendo o papel do Hellboy. Então tudo muda. Oh, crap. Porque depois do Hellboy, né, que foi 2008, ele demorou alguns anos para voltar a dirigir porque ele estava preparando o Pacific Rim, Círculo de Fogo. Foda. Que eu acho um filmaço. Né? Muita gente não gosta, mas a premissa de Círculo de Fogo é muito legal, porque são monstros gigantes invadindo a Terra e a gente precisa construir robôs gigantes para combater. Assim, não tem nada mais sensacional do que isso. Essa mistura criou um filme 100% original, muito bonito, muito bem produzido e muito da hora também. E talvez tenha sido o ápice do Guillermo como um diretor mainstream, com um orçamento gigantesco e tal. Assim como Spielberg, ele é um cara que ele entende que o cinema é um pouco de compromisso seu com a sua arte e um pouco de compromisso seu com quem está pagando a conta. Então, ele não é responsável de pegar um orçamento de 150 milhões de dólares e fazer um filme que ninguém vai querer assistir. E daí, ele seguiu para o filme que eu acho que é o único mezzo escorregão que ele tem na carreira dele, que é A Colina Escarlate. Ele tentou fazer os filmes que ele fazia no México e na Espanha com o dinheiro e os atores do cinema americano. O Guillermo meio que imitou a si mesmo algumas coisas que ele tinha criado. Ele refez visualmente na Colina Escarlate e talvez por causa disso tudo foi um filme que não foi muito satisfatório. E o que eu acho legal do Guillermo é que ele tem a humildade de admitir que talvez o trabalho que ele tenha feito não tenha sido incrível. Por isso que quando ele foi fazer A Forma da Água, ele não fez um filme milionário. Ele fez um filme super barato, uma história super enxuta e muito
muito rápida. Se passa na Guerra Fria e, de novo, é sobre a paixão que ele tem por monstros. A sessão que eu vi do filme acabou com todo mundo meio chorando assim, disfarçando as lágrimas e tal. Mas é um filme que é impossível não tocar. E é engraçado que ele ganhou o Globo de Ouro de melhor diretor pelo trabalho dele em A Forma da Água. O que eu acho fascinante de tudo isso é que com essa carreira que ele tem, que é não menos que brilhante, já mais de 25, 30 anos, e ele falou no Globo de Ouro, quando ele recebeu, né, que entrou a música, ele falou: eu tô esperando há 25 anos para falar essas palavras, então não me corta, me dá um tempo aí. Porque foi um ato para legitimar um tipo de cinema que é muito marginal. Filme de monstro, filme de fantasia, sempre foi relegado ao lado B, sempre foi relegado a um cinema que nunca era apreciado como arte. E eu acho que o Guillermo, ele foi o cara que nesses últimos anos mais contribuiu para transformar esse tipo de cinema em arte genuína. Palmas pro Guilherme. Eu gosto de Senhor dos Anéis, eu acho legal Game of Thrones, mas honestamente não existe personagem de espada e feitiçaria que seja mais legal e mais incrível do que Conan o Bárbaro. Então eu peguei essas duas edições aqui, Conan o Libertador e Conan o Conquistador, que parece tipo uma enciclopédia, que é uma antologia, trazem várias histórias dele em preto e branco, mega violentas, escrito pelo Roy Thomas, com desenho do John Buscema, do Gil Kane. Tem o livro da Pipoca e Nanquim também, que saiu agora. E eu acho que, para você conhecer o Conan, esse aqui é um bom começo. Tem um monte de coisa nova dele saindo. E em março eu sei que vai sair aquela coleção de fascículos quinzenais, recuperando toda a Espada Selvagem de Conan, que é a melhor leitura de espada e feitiçaria que você puder ter. Então vai na Comics, dá uma olhada nesses dois volumes aqui, o Libertador e o Conquistador. Você pode até fazer exercício com eles, porque eles são pesados pra cacete. E entre na era iboriana e na fantasia e no tempo das grandes aventuras. Falei bonito, né? Esse foi mais um Mundo Nerdovski e eu estou convidando vocês para olhar sempre o nosso Instagram, porque além de você me ver, né, essa cara linda que eu tenho aqui. Não fala isso, você vai espantar a galera. Mas o pessoal tem fascínio pelo bizarro. Eu vou estar sempre falando sobre algumas novidades de cinema e algumas notícias mais quentes e também dando links para o que eu estou publicando no meu blog no UOL, sempre vem aqui embaixo, robertosadovski.blogosfera.uol.com.br. Ainda estou sendo vestido pela Contragrife com essa camiseta que o Gabriel quer me dar uma paulada, roubar e sair correndo. Sabe por que essa camiseta combina com você? Não sei, Gabriel, por quê? Porque se eu te dou um chocolatinho, você faz o que eu quiser. Ok, faz sentido.